Boa noite, senhoras e senhores. Por cá, professor Augusto César. Vamos aqui dar início à nossa live, tá? Falando sobre vários assuntos que são abordados em concursos públicos na nossa disciplina, nossa querida informática, certo? Então nós vamos aqui hoje, né, fazer aqui vários comentários. Nosso intuito aqui é falar um pouco sobre a informática para concursos em vários concursos na área da saúde, né? Então, atualmente, vários concursos, né, a informática passou a ser uma disciplina presente na maioria dos concursos na área da saúde, tá? Então, nós aqui do Mais Saúde, a gente está fazendo aqui uma sequência de lives, tá? Disciplinas de informática, de português, na própria área da saúde, legislação, e a gente vai trazer aqui os principais assuntos cobrados na parte de cada disciplina para vocês, tá? Nos concursos públicos. E na minha disciplina, que é a informática, nós temos o quê? Normalmente conteúdos voltados para sistemas operacionais, editores de textos, planilhas eletrônicas, conceitos de internet, e-mail e segurança, e também uma partezinha de conhecimentos básicos de informática. Quando a banca coloca esse conteúdo, né, essa parte de conceitos básicos de informática, ela vai abordar aí, provavelmente, tá, a parte de conceitos de hardware e software, principalmente da parte de hardware, onde nós vamos falar sobre memórias do computador, capacidade de armazenamento, tipo de conexão, falar também sobre periféricos e também sobre processamento de dados. Então, uma partezinha que envolve mais a parte física do computador. Então, é isso. Normalmente, os conteúdos que são cobrados são esses que eu citei agora. Então, nós vamos ter aqui 1 hora de live, tá? E aí eu trouxe aqui 10 questões dos mais variados assuntos. Praticamente todos esses assuntos aqui que eu citei, sistemas operacionais, editores de textos e planilhas, conceitos de internet, navegadores, correio eletrônico, segurança da informação e também os conhecimentos básicos sobre hardware e software, nós temos aqui praticamente dentro dessas 10 questões todos esses assuntos. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa primeira questão e os nossos primeiros comentários. Nossa primeira questãozinha aqui é uma questão sobre o Microsoft Excel. E diz o seguinte: assinale a opção que apresenta a combinação correta para expressar a referência fixa da coluna e a relativa da linha, considerando-se a célula E6 em uma planilha do Excel. Então vamos lá. Ó. No Excel, nós podemos chamar o endereço de uma célula, tá, de célula fixa, ou também chamada de absoluta, célula relativa ou célula mista. Tá? Como é que é formado o endereço de uma célula no Excel? É a letra da coluna e o número da linha onde a célula se encontra, certo? Onde o cursor se encontra. Então, deixa eu alternar aqui para uma janela que eu já deixei aberta do Excel, tá aqui ela. Ó. Então, por exemplo, a célula aqui onde está o cursor é a célula D3. Está na coluna D, linha 3. Então, é a célula D3. Beleza? Ali na questão foi citado o quê? E6. E6. Então, célula E6, coluna E, linha 6. O que seria uma referência de célula relativa? Célula relativa. É quando uma célula ela não apresentar cifrão na sua composição. Então, por exemplo, E6 é uma célula relativa. O que seria uma célula do tipo absoluta, também chamada de fixa? É quando você tiver o cifrão tanto antes da letra como antes do número. Então, cifrão é cifrão 6. Então, você está fixando a célula. É uma célula do tipo absoluta. E nós temos também a célula do tipo mista, que é quando tiver o cifrão ou antes da letra ou antes do número. Então, por exemplo, cifrão é 6 ou
é cifrão 6. Certo? Então, no caso, quando eu quero fixar uma letra ou um número no endereço de uma célula, eu coloco um cifrão antes, eu estou fixando, tá? Então, quando a célula ela tiver cifrão antes da letra e do número, nós podemos chamar de célula absoluta. Quando tiver só antes da letra ou só antes do número, vai fixar só a letra ou só o número, aí chamamos de mista. Quando não tiver cifrão de jeito nenhum, relativa. Beleza? Então, olha só o que foi que a banca colocou aqui na questão. Ó. Ele quer expressar corretamente uma referência fixa da coluna. Para eu fixar a coluna ela é representada por letra, não é isso? Letra, coluna, número, linha. Então, para fixar a coluna, eu tenho que colocar um cifrão e a letra. No caso, se a célula é 6 e eu quero fixar a coluna, cifrão é. Já a linha diz aqui, ó, a linha tem que ser relativa. Quando é que a gente tem uma referência relativa? Quando a gente não usa cifrão de jeito nenhum. Então, se a linha é relativa, sem o cifrão. Então vai ficar assim, ó, cifrão é 6. Então, se você pegar uma questão de uma prova de concurso que peça isso daí, ó, se eu quero fixar a linha e a coluna, coloca cifrão antes da linha e cifrão antes da coluna. Se eu quero fixar só a coluna, como é o caso aí, ó, coluna fixa mais linha relativa, então só coloco o cifrão antes da letra, da coluna. Se eu quero fixar só a linha, então antes da letra você não coloca cifrão, coloca só antes do número. Então, quando a gente fala em célula relativa, não tem cifrão em nenhuma parte. Célula absoluta tem cifrão nas duas partes, tanto antes da letra como antes do número. Célula mista vai ter o cifrão ou só antes da letra ou só antes do número. Beleza? Então, no caso, olha, para expressar uma célula, certo? Uma referência de uma célula, fixando a coluna e deixando a linha relativa, coloca o cifrão antes da letra e não coloca antes do número. Beleza? E esse é o que a gente chama de célula mista, inclusive. Então, cifrão é 6, está aqui, ó. Letra A de avião, letra A de aprovado, de aprovada, vai ser o resultado dessa nossa primeira questão. Agora, olha, impossível falar de referência absoluta, mista, como é o caso aqui, ou também relativa, e não falar sobre um assuntozinho, vou falar aqui rapidamente, tá? Para que a gente possa resolver as 10 questões de uma forma bem tranquila, sem correria. Vou falar um pouco aqui sobre cópia de cálculo no Excel, tá? No Excel, quando a gente copia um cálculo, eu vou simular aqui o seguinte, ó. Digamos que na célula B7 eu tenho esse cálculo aqui, ó, igual C4 mais D5. Digamos que no Excel eu tenho este cálculo aí em uma célula, tá? Aí eu vou copiar e colar esse cálculo de B7 para C9. De B7, eu vou copiar esse cálculo para C9. Professor, se você vai copiar o cálculo, então lá na célula C9 você vai ter o mesmo cálculo, igual C4 mais D5. Não, negativo. É aí onde entra esse assunto que todas as bancas gostam pra caramba de cobrar, chamado cópia de cálculo no Excel e também no LibreOffice Calc, tá? Isso aqui que a gente está explicando também vale para o LibreOffice Calc. Quando você copia um cálculo, e esse cálculo ele tem endereços de células, quando você copia para outro local, os endereços das células se modificam automaticamente, tá? Vou citar um exemplo, ó, direto dentro aqui da nossa planilha. Ó. Aqui na célula D1, eu coloquei esse cálculo aqui, ó, igual B1 mais C1. Se eu der aqui um Ctrl C, copiar, muita gente vai dizer que se eu clicar em alguma outra célula da planilha, como aqui, ó, e teclar Ctrl V, vai aparecer o mesmo cálculo aí e, consequentemente, o mesmo resultado, 55. Falso, certo? Não vai aparecer 55. Ó. Ctrl V, apareceu o número 0.
o número 0. Por quê? Porque o cálculo original, ele tem igual B1 mais C1. E a cópia não é B1 mais C1. Como foi que ficou a cópia? Ó, vamos ver. Ó. D6 mais E6. Tá? D6 mais E6. Eu vou explicar o porquê que na célula D1 eu tenho cálculo igual B1 mais C1. E quando eu copiei para a célula F6, ficou outro cálculo que não foi B1 mais C1, tá? Então, já vou colocar esses dois exemplos aqui. Então, primeiro, quando eu copio o cálculo da célula D1 para a célula F6, eu tenho que verificar que da coluna D para a coluna F, da D para F, são duas colunas à direita. Duas colunas à direita. É F. Então, eu vou atualizar esse B aqui, ó, para D. Por quê? Duas colunas à direita da B é a coluna D. C, D. E esse C aqui eu vou atualizar também em duas colunas à direita. D, E. O cálculo que está em uma célula da linha 1 foi copiado para uma célula da linha 6. São 5 linhas abaixo. Então, esse 1 eu vou atualizar 5 linhas abaixo, 6. E esse 1 eu vou atualizar 5 linhas abaixo, 6. Por que que aquele cálculo lá, B1 mais C1, copiado e colado em F6, ficou D6 mais E6? Por causa dessa atualização que o Excel faz. Por isso que lá ficou D6 mais E6. E agora, ó, se cair na sua prova, considerando que a célula B7 possui o cálculo igual C4 mais D5, como ficará esse cálculo copiado de B7 para C9? Então, você vai pegar aqui, ó, da coluna B para a coluna C. É uma coluna à direita. Uma coluna à direita. Então, esse C você vai atualizar para D e esse D você vai atualizar para E. Uma coluna à direita. E da linha 7 para a linha 9, são duas linhas abaixo. Então, esse 4 você vai atualizar para 6 e esse 5 você vai atualizar para 7. Porque duas linhas abaixo. Duas linhas abaixo da linha 4 é a linha 6, duas linhas abaixo da linha 5 é a linha 7. Então, esse cálculo copiado de B7 para C9 vai ficar igual D6 mais E7. Aí você deve estar se perguntando, sim, professor, onde é que entra aí o tal do cifrão, da referência aí fixa e tal? Porque é o seguinte, agora que vai entrar. Quando você coloca o cifrão no endereço de uma célula, caso essa célula, caso esse cálculo seja copiado para uma outra célula, aquela parte da célula que tem um cifrão antes não modifica. Não modifica. Sabe o que é que eu vou fazer aqui na nossa planilha? Ó? Eu vou pegar esse cálculo que é B1 mais C1, vou colocar um cifrão antes desse 1 aqui, ó, e um cifrão antes desse C aqui, ó. Na primeira célula, um cifrão só antes do número. Na segunda célula, um cifrão só antes da letra. Lembrando que eu posso colocar cifrão tanto antes da letra como antes do número. E aí fica uma célula absoluta, totalmente fixa. Mas eu vou colocar aqui só antes do número na primeira célula, só antes da letra na segunda. E tecla Enter, o resultado não vai mudar, vai continuar 55. Agora, o que vai acontecer com a cópia do cálculo? Vai acontecer isso aqui, ó. Na célula D1 tem igual B cifrão 1 mais cifrão C1. Não é isso? Ficou assim lá. Então, quando eu copiar para F6, o que vai acontecer? O B ele vai mudar para D, porque não tem cifrão antes. Já esse 1, ó, que tem um cifrão antes, ele não vai mudar para 6, ele vai permanecer como 1. Mas esse C, que está com o cifrão antes, ele não muda mais para E, ele permanece C. Já um que não tem cifrão antes,
ele vai mudar para 6. Então, olha só a diferença que vai dar aí. Só porque eu coloquei o cifrão antes do 1 e o cifrão antes do C. Então, ao invés do cálculo ficar, a cópia do cálculo, né? Ficar D6 mais E6, vai ficar D cifrão 1 mais cifrão C6. Vamos ver, ó. Ctrl C, F6, Ctrl V. Então, olha como já não deu mais 0, deu 55. Eu vou dar aqui um F2, só para a gente ver como foi que ficou a cópia desse cálculo. Ficou D cifrão 1 mais cifrão C6. O 1 não mudou porque está com o cifrão antes. O C não mudou porque está com o cifrão antes. D cifrão 1 mais cifrão C6. Olha aí, ó. D cifrão 1 mais cifrão C6. Então, normalmente, quando as bancas colocam alguma questão de Excel que tem cifrão no endereço da célula, muitas vezes é porque a questão vai ser sobre cópia de cálculo. Não foi o caso dessa questão aqui, de número 1, certo? Que a gente está vendo aqui. Não foi o caso. Aqui foi mais só para saber o que é uma célula fixa, absoluta, e o que é uma célula relativa e o que é uma célula mista, tá? Então, fixar uma coluna, coloca o cifrão antes da coluna. Fixar uma linha, coloca o cifrão antes da linha, antes do número. Fixar linha e coluna, então, coloca o cifrão antes da letra e antes do número. Agora, deixar a coluna relativa, não coloca cifrão antes da coluna. Deixar a linha relativa, não coloca cifrão antes do número da linha. Beleza? Então agora vocês já sabem o que é uma referência relativa, o que é uma referência absoluta e o que é uma referência mista. Já sabe que quando a banca pedir para fixar no endereço de uma célula a coluna, coloca cifrão antes da letra. Fixar a linha, coloca cifrão antes do número. Fixar a coluna e a linha, coloca cifrão antes da letra e antes do número. Beleza? E deixar relativa significa não colocar o cifrão, ok? Beleza, então tá aqui as primeiras informações da nossa live, que é sobre o Excel. A primeira questão é sobre o Excel e tá aí as informações. Beleza? Então marca aí questão número 1, letra A. Vamos aqui para a questão de número 2. A questão número 2 é sobre o Microsoft Word, certo? Então, escolhi uma questão com um assuntozinho que as várias bancas costumam cobrar na parte de Word. Então, olha o que aqui diz a questão. Durante a edição colaborativa de um texto no Microsoft Word, é possível realizar controle de versão e visualizar inclusões ou exclusões feitas pelos revisores ou editores por meio da opção. Então, é possível controlar as versões, as alterações que são feitas. A banca só não colocou isso porque já daria praticamente a resposta da questão, que vai ser a letra D. E visualizar inclusões ou exclusões feitas pelos revisores ou editores. Veja bem, olha, vamos alternar agora para uma janela do Microsoft Word. Então está aqui a janelinha do Word com o documento em edição, tá? Existe um comando na guia revisão, vamos clicar aqui em revisão, certo? Revisão, chamado controlar alterações, está aqui, ó. Controlar alterações. Atalho de teclado, Ctrl mais Shift mais E. Vou já anotar lá na questão, tem um espaçozinho lá no slide, eu vou anotar os atalhozinhos de alguns comandos que estão lá na questão, tá? Então, controlar alterações, Ctrl Shift E. O que acontece a partir do momento que a gente ativa esse comando? Cada alteração feita vai ser marcada para que tenhamos um controle dessas alterações, como o próprio nome diz, controlar alterações. Então, vou teclar aqui, Ctrl Shift E. Veja que o botão aqui foi marcado, ó, controlar alterações. O que vai acontecer se eu pegar essa palavra poderosa e colocar ela em negrito? Colocar essa palavra em negrito. Do lado direito vai aparecer uma marcação.
indicando o nome do usuário, lousa estudo 2, quando a alteração foi feita, ou seja, por quem a alteração foi feita, quando a alteração foi feita, está aqui, ó, há uns segundos, e o tipo de alteração, alteração de formatação, fonte, negrito. Tudo bonitinho. Inclusive, esse recurso ele até caiu no último concurso do INSS, tá, realizado pelo CESP-UNB, indicando lá na questão justamente que o comando controlar alterações, ele permite marcar cada alteração realizada, exibindo o autor da alteração, a data e a hora da alteração e o tipo de alteração realizada. Se eu apontar aqui para a palavra poderosa, ó, que foi onde eu fiz a alteração, aí aparece tudo isso, ó. O tipo de alteração, o autor, a data e a hora da alteração. Detalhe, se eu selecionar a palavra pesquisar e teclar delete, essa palavra ela não será excluída do texto, pelo menos de imediato. Ela vai ficar de cor vermelho e taxada. Tá aí, ó. Delete. A palavra pesquisar não foi excluída ainda do documento. Ela ficou marcada para exclusão. E se eu clicar aqui no final do segundo parágrafo e começar a digitar alguns caracteres, ó, os caracteres também aparecem de cor vermelho e sublinhado. A exclusão é vermelho e taxado, a inclusão é vermelho e sublinhado. Então, por que eu estou vendo isso aqui dessa maneira no meu documento? Porque eu estou com o comando controlar alterações ativado. E o que foi que a banca colocou aqui nessa questão? É possível realizar controle de versão, visualizar inclusões ou exclusões feitas pelos revisores ou de por quem está editando, os editores do documento. Então, esse recurso, ele começa a ficar dessa forma aí, disponível dessa forma, a partir do momento que é ativado. E o comando se chama controlar alterações. Está na guia revisão e tem como atalho Ctrl+Shift+E. Qual é o objetivo desse recurso? É você ter o controle das alterações. Quando eu voltar aqui na guia revisão, eu vou ter aqui, ó, aceitar as alterações ou rejeitar as alterações. Posso fazer isso de uma por uma, aceitar uma, rejeitar outra. Ou aceitar ou rejeitar, ó, todas de uma vez. Então, se eu clicar aqui, rejeitar todas as alterações, ó, eu reverto todas as alterações que eu fiz e que foram marcadas pelo comando controlar alterações. Simples assim. Então, esse comando se chama controlar alterações e tem como atalho Ctrl mais Shift mais E. Ok? O que é que nós tínhamos mais aqui nessa questão? Nós tínhamos o comando compartilhar, que é um comando do menu arquivo. Caso você queira compartilhar o documento por e-mail, caso você queira salvar o documento na nuvem e compartilhar por outras pessoas, caso você queira compartilhar o documento em algum blog, em alguma página, então aqui, ó, no menu arquivo, você tem um comando chamado compartilhar. Então, ó, salvar na nuvem e com isso compartilhar, ó, com outras pessoas. Compartilhar por e-mail. Postar em algum blog. Ou até mesmo apresentar o documento para alguém de forma online. Então, é um comandozinho da guia arquivo que permite compartilhar o documento de várias formas. Temos o comando ortografia e gramática, atalho de teclado, F7. É um comando que está na guia revisão e permite que o Word verifique toda a ortografia e gramática do seu documento e apresente sugestões para correção. Temos também o comando referência cruzada, que é um comando da guia inserir e permite criar um link interno dentro do próprio documento. Como assim? Vamos aqui, ó.
Dentro da guia Inserir, lá no grupo Links, está aqui, tem o comando referência cruzada. Então, se em algum local do documento você quiser criar uma referência cruzada para um local no documento onde você tenha um indicador, uma nota de rodapé, um título, uma equação. Então, se tem algum ponto do documento onde você tem uma equação, uma nota de rodapé, um indicador, e você quer criar uma referência cruzada, ou seja, um link para aquele local, este é o comando, referência cruzada. Então, você vai criar, a partir do local onde está o cursor, local atual, um link para um outro local do documento. Qual? Onde tem um título, onde tem um indicador, onde tem uma nota de rodapé, onde tem uma equação. E a letra E ainda tinha novo comentário. Esse comando, que é um comando lá da guia revisão, ele vai permitir criar um comentário para um trecho do documento. Por exemplo, eu seleciono aqui o nome do programa, Word. Vou na guia revisão, clico no comando novo comentário, está aqui ele. Do lado direito da tela, o Word vai abrir uma caixa de texto para que eu digite o texto, o comentário que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, ó, editor de texto do Microsoft Office. Esse é o comentário que eu estou fazendo para o Word. Vai ficar ligado aí, ó, a palavra ao nome do programa Word. Então, quando você quiser criar comentários para trechos do documento, esses comentários ficam ali do lado direito, você seleciona o trecho, vai na guia revisão e clica em novo comentário. Então, o Word vai permitir você atribuir um comentário lateral para o trecho selecionado, ok? Então, todos esses recursos realmente existem, não é? Compartilhar em arquivo, ortografia e gramática em revisão, referência cruzada na guia Inserir e novo comentário e controlar alterações também em revisão. Então, muitas vezes, as bancas elas costumam cobrar bastante questões de Word voltadas para ferramentas de formatação de texto, tá? Que estão lá na guia página inicial, ou de configuração de documento, que estão na guia layout da página. Geralmente são essas duas guias que caem mais. Mas, de vez em quando, comandos da guia revisão também estão caindo com frequência em prova de concurso. Por isso, eu trouxe isso aqui para vocês, porque acredito que seja novidade. A maioria desses comandos aí. Compartilhar, controlar alterações, referência cruzada, comentário, talvez só não ortografia e gramática, porque muita gente costuma utilizar no dia a dia. Então vamos aqui marcar a letra D. Então nossa questãozinha de número 2, letra D de dado. Tranquilo? Então tá aí, conhecimentos de comandos sobre o Microsoft Word. Vamos em frente. A próxima questão, gente, é sobre aquela partezinha que eu citei no começo da live, né? Sobre conhecimentos básicos de informática, que envolve muito essa parte de memórias, de unidade central de processamento, como está ali na letra E, sobre tipos de periféricos, geralmente envolve isso. Então vamos aqui à questão. 3. A memória do computador, também conhecida como memória principal ou memória de sistema, responsável pelo armazenamento temporário de dados e de instruções utilizadas pelos dispositivos periféricos é. Então é o seguinte, ó, a memória principal do computador, memória principal, que é conhecida como uma memória de trabalho, uma memória onde o sistema utiliza para colocar os processos em execução, tá? Os drivers dos dispositivos que estão em execução, estão em funcionamento naquele momento, e etc., é a memória RAM do computador. Certo? Então, ó, primeiro de tudo, essa memória ela tem uma característica de ser uma memória volátil, temporária.
O que é uma memória volátil? É uma memória que só armazena os dados enquanto recebe energia, enquanto a máquina está ligada. Essa memória é a memória que armazena aplicativos e processos que estão em execução no computador. Armazena aplicativos e processos em execução. Eu posso ter vários aplicativos instalados no computador, vários programas instalados. Eles vão estar instalados no disco, no HD ou num SSD. Porém, quando forem executados, ou seja, abertos, eles são carregados para a memória principal RAM. Então, por isso que quanto mais memória RAM, melhor no computador. Você vai poder executar mais aplicativos, mais processos simultaneamente, certo? Então, a memória principal do tipo temporária, volátil, que armazena os aplicativos, os processos que estão abertos em execução no computador, é a memória de trabalho, é a chamada memória RAM. Existe uma outra parte da memória principal do computador, chamada de memória ROM, certo? Essa memória RAM é uma memória não volátil, certo? É uma memória não volátil, ou seja, ela é permanente. E ela é utilizada para quê? Executar as rotinas de inicialização do computador. Detalhe, não é a memória em si, tá? Mas sim o programa que está nessa memória, chamado BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída. Mas, de toda forma, se a banca perguntar qual é a memória que é responsável pelas rotinas de inicialização de um computador, aí vai ter que ser a memória ROM, porque é nessa memória onde está armazenado um sistema de inicialização para a máquina, né, chamado BIOS. Então pode ser que a banca coloque também a memória que executa através de um software nela armazenado as rotinas de inicialização do computador, memória ROM. Então a memória principal do computador, ela se divide em memória ROM e memória RAM. Agora, 99,9% das vezes que cai algo relacionado sobre memória principal em provas de concurso, pode ter certeza, é memória RAM o resultado, tá? Porém, já vimos aí algumas questões envolvendo, né, a parte da memória principal do computador, que possui um sistema de inicialização para a máquina, que é uma memória não volátil, ou seja, permanente, mesmo desligando o computador, o programa, o software BIOS, permanece lá armazenado. Então, esta é a memória ROM do computador. Então, no caso aqui da nossa questão de número 3, né, a memória do computador, também conhecida como memória principal ou memória do sistema, ou seja, a memória que o sistema operacional usa para executar, para abrir tudo o que está em execução lá no computador. Como diz aí, ó, responsável pelo armazenamento temporário, porque é volátil, de dados e instruções utilizados pelos dispositivos periféricos. Então, no caso, essa memória é a memória RAM. Então, quando fala em memória principal, então, já poderia ser aí a RAM ou a ROM. Mas quando falou em armazenamento temporário, aí já não pode ser a ROM, porque a ROM é permanente, certo? É a chamada memória somente de leitura, que traz lá um programa chamado BIOS para executar as rotinas de inicialização do computador. Fora isso, nós tínhamos cache de memória. O que é cache de memória? Cache é uma memória que vem integrada a alguns dispositivos para poder armazenar dados já executados naquele dispositivo. Cai muito em prova de concurso a memória cache do processador do computador, que é uma memória que armazena o que o processador já executou para que ele possa executar novamente essa tarefa com maior velocidade se a tarefa for novamente solicitada. Então a memória cache do processador, ela armazena instruções que já foram executadas
e se essas instruções forem novamente solicitadas, esses comandos forem novamente solicitados, eles são executados mais rápido, porque já tem todas as instruções armazenadas ali na memória interna do processador, que é a memória cache. Tínhamos aqui também o disco rígido, que é o HD, local onde fica instalado o sistema operacional, os programas aplicativos do usuário. E tínhamos aqui também a unidade central de processamento, que é a CPU ou o processador, responsável pelo processamento de dados. Aí, no caso, nem memória é. Disco rígido seria uma memória secundária e não principal. Então tá aí, nossa questãozinha de número 3, memória RAM. Então anotem, gente, aí, tá? Essas informações aí sobre a memória principal do computador, que é o foco, né, da nossa questão de número 3, memória principal. Divide-se em RAM e ROM e tá aí as principais características dessas duas memórias. Vamos para a próxima questão, que é a de número 4. Então nós temos aqui duas questõezinhas da banca CESP, estilo certo ou errado. Com relação a sistemas operacionais, julgue o item que se segue, questão número 4. No Linux, o comando mv espaço tlb.txt espaço telebras.txt, certo? Essa questão é do concurso da Telebras, realizada este ano de 2022 pela banca Sebrasp, CESP-Sebrasp. Permite que o usuário renomeie um arquivo de nome tlb.txt para telebras.txt sem que a localização desse arquivo seja alterada. É o seguinte, o que faz o comando mv no sistema operacional Linux? O comando mv no Linux ele tem duas funções, mover e renomear. Por exemplo, mv espaço aula.txt espaço /home /prova. O que vai fazer esse comando aqui? Ele vai mover o arquivo aula.txt do diretório é a mesma coisa que pasta, tá? Da pasta atual para uma outra chamada prova, que está dentro da pasta home. Então, mover o arquivo aula.txt para um diretório chamado prova. Então, tirar do diretório da pasta atual e mover lá para a pasta prova. Eu poderia também fazer isso aqui, ó. mv espaço aula.txt /home /prova /teste.txt. Então, o que eu iria estar fazendo aqui? Eu iria estar movendo o arquivo aula.txt para o diretório prova, porém, ele não chegaria no diretório prova com o mesmo nome, aula.txt. Ele chegaria lá com o nome teste.txt. Então, nesse exemplo aqui, número 1, eu estaria simplesmente movendo o arquivo aula.txt para um diretório chamado prova. Movendo o arquivo do diretório atual, seja lá qual for, para um diretório chamado prova, com o mesmo nome, aula.txt. Já no exemplo número 2, eu vou estar movendo o arquivo aula.txt do diretório atual para um diretório chamado prova. Só que ele não chega lá com o mesmo nome, como no primeiro exemplo. Ele chega lá com o nome teste.txt. Então eu estaria aí trocando o nome do arquivo e ainda trocando o local onde ele está. Não é o caso lá da questão. A questão diz lá que aquela linha de comando, né, vai apenas renomear, vai mudar o nome do arquivo, mas sem tirá-lo do local de origem, mantendo ele no mesmo local, certo? Como é que eu faço só para trocar o nome do arquivo, mantendo ele no mesmo local? Está aqui, mv espaço aula.txt espaço teste.txt.
teste.txt. Pronto. Dessa forma, dentro da mesma pasta, o Linux muda só o nome do arquivo. De aula.txt, ele vai só renomear de aula.txt para teste.txt. Aqui, ele além de renomear, ele tira o arquivo do diretório atual para o diretório prova com o nome teste.txt. E aqui ele só transfere o arquivo com o mesmo nome para esse diretório prova. Beleza? Então anotem aí ó, esses 3 exemplos. No primeiro exemplo, repito, ele vai só mover o arquivo para o outro diretório, para outra pasta com o mesmo nome. Move com o mesmo nome. Aqui ele move com outro nome. Então aqui, no segundo exemplo, ele além de mudar o arquivo de local, mover para outro local, ele ainda muda o nome do arquivo. Tudo na mesma linha de comando. E já aqui no terceiro exemplo, ó, ele só vai renomear mesmo, só trocar o nome, sem trocar o local de origem do arquivo. Tranquilo? Então vamos analisar novamente a questão. Anotem tudo aí bonitinho. Olha, questão 4. No Linux, o comando mv espaço tlb espaço telebras.txt. Esse é o nome original do arquivo e esse é um outro nome. Então o Linux vai só trocar o nome, ó, de tlb.txt para telebras.txt. Pronto. Sem tirar ele do local de origem, só troca o nome dele dentro da mesma pasta, dentro do mesmo diretório, dentro do mesmo local. E é o que está aqui, ó. Permite que o usuário renomeie, apenas isso, renomeie um arquivo que se chamava tlb.txt para telebras.txt, sem que a localização, sem que o local do arquivo seja alterado. Então, correto. Para alterar o local do arquivo, eu teria que fazer isso aqui, ó. Indicar outro local e depois o outro nome que eu quero dar para ele. Se eu colocar só outro nome, pronto, ele só renomeia lá no mesmo local. Tranquilo? Então essa questãozinha aqui de número 4, ela está certinha, correta. Então, um dos assuntos que caem bastante na parte de Linux são os comandos, tá? Então, a gente não é nos nossos cursos gravados aqui na plataforma do Mais Saúde, a gente tem o módulo de Linux falando sobre os comandos cp, mv, cat, mkdir, cd, rmdir, rm e vários outros, né? Vários outros. Então é um dos assuntos que cai bastante, são comandos básicos do sistema operacional Linux, tá bom? Então vamos para a nossa questão de número 5. No que se refere à tecnologia da informação, julgue o próximo item. 05. O Microsoft Office 365 utiliza, infraestrutura sobre serviço, como serviço, apresentando ao usuário uma interface web sem lhe mostrar a infraestrutura utilizada. Eu já vou colocar aqui que isso está errado, tá? Isso está errado. E vou dizer o porquê e detalhar direitinho aqui, ó. Modelos de computação em nuvem. Modelos de computação em nuvem. Então nós temos aqui, que é a infraestrutura como serviço. O que seria isso daqui? Digamos que uma pessoa deseja colocar algum tipo de serviço disponível na nuvem. O que é a nuvem? O ambiente da internet. Na internet, certo?
E aí ele não tem uma infraestrutura, tá? Ele não tem um maquinário, ele não tem um data center, ele não tem um servidor que seja para poder colocar esse serviço dele disponível na internet. Então ele pode chegar numa empresa que disponibiliza a infraestrutura como serviço. Yes. Então, no caso, essa empresa ela vai disponibilizar o maquinário, o equipamento de hardware, certo? Servidores, processamento, armazenamento, rede e por aí vai. Então a empresa ela vai disponibilizar, olha, eu tenho aqui os servidores com todos os recursos de processamento que você precisar em alta velocidade, todos os equipamentos para o armazenamento dos seus dados, toda a parte de comunicação de rede. Então isso é uma infraestrutura. Então a empresa disponibiliza o serviço da infraestrutura para você. Então esse é um modelo de computação em nuvem conhecido como IaaS. Infraestrutura como serviço, onde será disponibilizado para o usuário a infraestrutura física. Mas existe um outro modelo um pouco mais completo, chama-se PaaS, que é a plataforma como serviço. A plataforma como serviço, ela envolve não só a infraestrutura, tá? Mas também ferramentas de desenvolvimento teste, aplicação e gerenciamento de serviço. Ou seja, na plataforma como serviço, você não vai pegar só a infraestrutura física nua e crua. Você vai pegar essa infraestrutura física, o IaaS, já com ferramentas apropriadas para você desenvolver, testar, colocar no ar, aplicar e ainda ficar gerenciando o seu serviço. Você tem todas essas ferramentas dentro da infraestrutura. Então, quando você une a infraestrutura com essas ferramentas de desenvolvimento de serviço, então você tem um modelo de computação em nuvem mais completo, conhecido como plataforma como serviço. E tem um terceiro modelo, que seria o SaaS, Software como Serviço. Como é que funciona esse terceiro modelo? Nesse terceiro modelo, que é o mais simples, tá? Você simplesmente tem os programas, softwares e vários serviços prontos para utilizar na grande rede mundial de computadores, na internet, ou seja, online. Então o modelo SaaS, que é o Software como Serviço, você tem os programas online. Você tem os programas online. Por exemplo, você tem programas da Google online, editor de texto, editor de planilha, que é o Google Docs. Você tem também programas da Microsoft, vários, e um exemplo é justamente o que está lá na questão. Microsoft Office 365. É uma versão do pacote Microsoft Office em que você não precisa instalar diretamente no disco local do seu computador, certo? Você executa diretamente online. Serviço de webmail. É um serviço de e-mail diretamente na internet, onde você não precisa utilizar aplicativos específicos de e-mail. Você consegue acessar a sua conta de e-mail diretamente pelo site do seu provedor de e-mail. Então isso é chamado de webmail. Então, resumindo, gente, olha, quando você tem simplesmente algo já pronto na internet só para usar,
um programa específico ou um serviço, só o que a gente tem, né, na internet são vários serviços, a gente está usando um modelo de computação em nuvem chamado de software como serviço. SaaS, software como serviço. O serviço já está lá pronto, seja dentro de um site ou seja através de um programa específico online. Você não vai precisar contratar nenhuma infraestrutura, você não vai precisar nem ver a infraestrutura e nem tampouco vai precisar desenvolver nada, certo? Você simplesmente vai usar, você é o usuário final daquele programa ou daquele serviço, o usuário final daquele serviço. O serviço já está lá pronto, você vai lá e usa, não importa se é de forma gratuita ou paga, o importante é que o serviço está lá, você só vai abrir e utilizar, diretamente online, diretamente na internet. Então esse modelo de computação em nuvem é o SaaS, só que veja bem, ó, o Microsoft Office 365. O que é o Microsoft Office 365? É um conjunto de programas, um conjunto de aplicativos da Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, tá? Que nós estamos muito acostumados a utilizar após instalar no disco local do nosso computador. Instala no computador, só que essa versão chamada 365, né, ela é diretamente online e é um modelo de SaaS, software como serviço, e não IaaS, infraestrutura como serviço. Então a gente está muito acostumado a utilizar o Office 2013, o Office 2016, o Office 2010, né, que a gente instala direto no computador, mas o 365 ele é online, certo? Então por isso a nossa questão de número 5 está errada. Então tá aqui todas as informações, tá? Que normalmente são essas características aí que caem sobre os 3 principais modelos de computação em nuvem. Então anota tudo aí e guarda essas informações aí porque é um assunto que vem caindo muito em prova de concurso. Computação em nuvem. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão, número 6. Windows Defender pode ser utilizado para dar segurança por meio tanto de firewall quanto de sistema anti-malware, antivírus. Então vamos lá. Questãozinha sobre segurança e que, claro, também a gente não pode deixar de falar de Windows Defender sem falar de Windows 10, né? É o seguinte, Windows. No Windows 7, o Windows Defender aí diminuindo aí, ó. O professor é branco, a camisa é branca, fica tudo branco, vai ficar igual um fantasma aqui. Então, W7, Windows 7, certo? Tem o Windows Defender, e esse Windows Defender no Windows 7, ele veio como um anti-spyware. Anti-spyware, beleza? Então, spyware são aqueles programas projetados para monitorar as atividades de um usuário, né? E repassar esse monitoramento talvez até para terceiros. No Windows 8, ele veio como anti-spyware e antivírus, anti-malware. No Windows 10, ele veio como anti-spyware, ele veio como antivírus e ainda veio também com recurso de firewall. Tá? Ainda veio também com recurso de firewall. Então ele veio bem completinho no Windows 10. Funções anti-spyware, antivírus, ou seja, ele é anti-malware de uma forma geral, porque pode detectar spywares e vários tipos de vírus, malwares diversos, e também ainda tem a função de firewall. Firewall é aquele sistema de segurança que monitora o fluxo de dados, a entrada e saída de dados a partir do momento que o seu computador se conecta a alguma rede, certo? Então, por isso que eu disse, não tem como falar de Windows Defender e não falar de Windows, né, em si,
Por quê? Porque o Windows Defender é uma ferramenta de segurança integrada ao sistema operacional Windows. E dependendo da versão, ele tem mais funções ou menos funções. No Windows 7, uma função apenas. No Windows 8, 2. No Windows 10, 3. Beleza? Então, o que a questão diz? O Windows Defender pode ser utilizado para dar segurança por meio tanto de firewall, sim, quanto de sistema anti-malware, antivírus, sim. Anti-malware, antivírus, anti-spyware, beleza? Agora um detalhe, certo? Eu creio que no edital do concurso tivesse lá o Windows 10, porque eu não estou vendo aqui a versão, né? Não estou vendo aqui a versão. O Windows Defender no Windows 10, teve até uma questãozinha muito parecida com essa aqui, que o CESP colocou no concurso da Polícia Federal de 2018. E lá eles especificaram. O computador utilizado nas estações de trabalho dos funcionários é o Windows 10 e possui nativamente uma ferramenta de segurança denominada Windows Defender com funções anti-malware, firewall, ainda botou assim, dentre outras. Né? Tem a função de anti-spyware também, certo? Então eu vou só colocar aqui, ó, considerando o Windows 10, questão correta. O Windows Defender é uma ferramenta de segurança com recursos de firewall, antivírus, anti-spyware, ou seja, anti-malware. Considerando o Windows 10, certinho, questão correta. Julgue o item subsequente acerca de redes de computadores e de segurança da informação na internet. 7. No Microsoft Edge é possível optar pela navegação em private, em que a consulta a páginas da web é feita sem que sejam armazenados históricos de endereços ou cookies, por exemplo. Certíssimo. Certo? Certíssimo. Os principais navegadores de internet, eles possuem uma navegação privativa, que não armazena o histórico de navegação do usuário na máquina em que ele está utilizando, na máquina em que ele está navegando. Ok? E aí é o seguinte, deixa eu anotar aqui, ó. No Microsoft Edge e no Google Chrome, nós temos o atalho Ctrl mais Shift mais N. Já no Internet Explorer e no Mozilla Firefox, nós temos o atalho Ctrl Shift P, de pato. Ctrl Shift P, ok? Ctrl Shift P. Então, abriu o navegador e pressionou esse atalho, você vai estar abrindo uma janela em que a sua navegação não terá o seu histórico armazenado no disco local daquela máquina que você está utilizando. Se eu abrir aqui o Microsoft Edge, ó, Edge. Então, lá no canto superior direito, a gente tem um botãozinho e tem aqui, ó, nova janela em private, Ctrl Shift N. Aí você clica, ele abre essa janela, ó, dizendo que o que a navegação em private faz, ó? Exclui as suas informações de navegação quando você fechar todas as janelas em private. Então ele não vai manter o seu histórico de navegação na máquina que você está utilizando. Está aqui, ó. É o que ele vai fazer. Então, se você abrir o Google Chrome, Ctrl Shift N, também vai para uma janelinha com essas informações. Seu histórico de navegação não será mantido nesta máquina. E se você abrir o Mozilla Firefox ou o Internet Explorer, Ctrl Shift P, também vai para uma janela semelhante a essa. Então, não vai armazenar o seu histórico de navegação, não vai armazenar, como diz aqui, os cookies. Professor, o que são os cookies? Os cookies são alguns códigos que são criados e que armazenam suas preferências, seus hábitos de navegação
dentro dos sites acessados. Então isso também não vai ficar armazenado. Senhas também não ficarão armazenadas. Dados que você digitou em páginas de formulário também não ficarão armazenados. Os endereços dos sites não ficarão também armazenados. Os endereços dos sites que foram abertos. Então, resumindo, não armazena o seu histórico de navegação naquela máquina que você está utilizando. Outro detalhezinho que eu acho que vale a pena eu colocar aqui, ó. No Microsoft Edge, e também no Internet Explorer, isso se chama navegação in private. Já no Google Chrome, isso se chama navegação anônima. Já no Mozilla Firefox, isso se chama navegação privativa. Ok? Então é bom também, às vezes as bancas perguntam, né, no Microsoft Edge, o tipo de navegação que não mantém o histórico do usuário armazenado na máquina é, então, in private. A mesma coisa no Internet Explorer. Se for no Chrome, navegação anônima. Se for no Firefox, lá no menu arquivo tem navegação privativa. Então, cada navegador tem o seu nomezinho aí para esse recurso. No caso dos da Microsoft, tem o mesmo nome, in private, no Edge e no Internet Explorer. Então, anotem tudo aí. Questãozinha de número 7 está certinha, verdadeira. Vamos para a nossa questão de número 8. O tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, usando geralmente criptografia e que exige pagamento de resgate, daí onde vem a palavra ransom, resgate, para restabelecer o acesso ao usuário é ransomware. Então, gente, olha aqui, ó. Geralmente utilizando criptografia. O que seria criptografar os dados? Aplicar uma senha de acesso aos dados. Imagine só você está usando o seu computador e de repente aparece uma mensagem na tela dizendo que todo o conteúdo da sua máquina foi criptografado com uma senha e agora é preciso digitar essa senha para você restabelecer o acesso aos dados, ter acesso novamente aos dados da sua máquina. Então, existe um tipo de malware, um tipo de código malicioso chamado ransomware que faz isso. Criptografa os dados da sua máquina com uma senha e aí só fornece essa senha para você quando você paga algo como resgate dos seus dados, ou seja, obter a senha para poder restabelecer os dados da sua máquina. Então, o nome do código malicioso que tem essa característica é ransomware. Professor, qual seria a característica dos outros demais aí? Vamos lá. Letra A, backdoor. Backdoor, que é conhecido como porta dos fundos, é um tipo de malware, tá, que abre uma brecha na porta de rede, uma porta de rede do seu computador para dar acesso a um invasor. O invasor, ele consegue acessar, invadir a máquina do usuário através de uma brecha, através de uma porta, certo? Que é criada justamente desprotegida para esses fins aí de invasão. Então o backdoor, geralmente quando cai em concurso, é informando que seria um tipo de código malicioso que fornece o acesso remoto, tá? E garante a volta de um invasor à máquina do usuário. O cavalo de Troia, o famoso Trojan, tem como característica um programa mascarado. Um programa que se disfarça de bonzinho, tá? Porém, ele traz um código malicioso junto a ele. Então é um programa que promete para o usuário, eu vou fazer uma limpeza no seu computador, temos aqui um software que vai fazer uma limpeza no seu computador e deixar o seu computador mais rápido. Vai limpar todos os vírus do seu computador. Então, geralmente é um programa que parece ser vantajoso, que vai trazer algo que vai beneficiar o usuário, mas na verdade vai trazer um código malicioso agregado a esse programa, né, para o seu computador. O spyware é o programa espião, um programa projetado para monitorar atividades realizadas na máquina. E o keylogger é um tipo de spyware,
captura de teclas. Tudo que você digitar no teclado físico do seu computador, o Keylogger está capturando. Então, na hora que você digitar um nome de usuário, uma senha, o número de um cartão, um código, então ele está capturando todas as teclas digitadas, pegando assim a sequência de caracteres digitadas. Beleza? Então, nossa questão de número 8, letra C. Então, anotem aí as características, né, dos outros que a gente informou. O backdoor é para garantir o retorno, é para garantir a invasão, né, que alguém consiga invadir o computador através de uma porta de rede da máquina. O cavalo de Troia é um programa que vai vir disfarçado de bonzinho. Então, é um programa que, inclusive, na maioria das vezes, executa aquilo que ele se propõe para a sua máquina. O problema é que ele traz junto um código malicioso e vai infectar o seu computador e trazer certamente algum tipo de dano. O spyware, um programa espião para espionar as atividades do usuário na máquina, e um dos tipos de spyware chama-se Keylogger, que vai espionar o teclado, capturar caracteres de teclas que forem pressionadas no teclado físico do computador. Tranquilo? Ransomware é a característica que está na próxima questão, por isso marque aí, questão de número 8, letra C. Questão de número 9. Olha, as questões de número 9 e 10 são duas questões da banca FGV, cobradas no concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte 2021, ano passado, certo? E é uma questão que fala sobre características de gerenciamento de um sistema operacional, tá? E nós vamos matar aqui, ó, com uma explicação só, as duas questões. Vamos lá. Sistema operacional. O sistema operacional ele é um programa desenvolvido para gerenciar o hardware. E o hardware é dividido em CPU, que é o processador, memórias, que são os vários dispositivos de armazenamento, e os periféricos. E o software, que são os programas. É por isso que nenhuma máquina funciona adequadamente sem um sistema operacional. Toda máquina, todo computador, todo dispositivo que você liga, seja um computador, seja um notebook, seja um tablet, seja um smartphone, quando você liga, vai ter um sistema operacional. E sem sistema operacional, o dispositivo não funciona. Por quê? Porque é o sistema operacional quem vai controlar, quem vai gerenciar toda aquela máquina, todo aquele dispositivo. Tanto os seus componentes de hardware, como também os programinhas que vão estar ali instalados. Certo? Então, o sistema operacional quem gerencia o processador do dispositivo, as memórias do dispositivo, os periféricos conectados aos dispositivos, os programas ali instalados, tudo quem gerencia é o sistema operacional. Para a gente ter uma noçãozinha bem prática aqui, eu vou teclar Ctrl+Shift+ESC no Windows e vai abrir uma janelinha chamada Gerenciador de Tarefas. Aí aqui em cima aparece assim, ó, processos que estão em execução. Todos os aplicativos, ó, em execução e todos os processos em segundo plano. Inclusive, mais abaixo aqui, ó, processos do próprio sistema operacional, ó, processos do Windows. Tudo está sendo gerenciado por quem? Pelo gerenciador de tarefas do Windows, que é o sistema operacional. O desempenho dos principais dispositivos de hardware, ó, do processador, das memórias, dos periféricos de rede e de vídeo, Ethernet, GPU, discos, memórias, processador, tudo gerenciado pelo sistema operacional. Os usuários logados, ó, gerenciados pelo sistema operacional. Os programas que estão iniciando junto com a inicialização do sistema, também.
Então, tudo é gerenciado pelo sistema operacional. Tanto a parte lógica, ó, programas e processos, como a parte física, hardware, processador, memórias, periféricos. Tudo gerenciado pelo sistema operacional. Então, olha o que é que essa questão 9 diz. Ó. Computadores de mesa e notebooks requerem a instalação de um sistema operacional para funcionar. Então, é preciso de um sistema operacional, porque senão, nada feito. Uma função que, olha o não bem grandão aqui maiúsculo, que não faz parte das atribuições de um sistema operacional como o Windows 10, é o gerenciamento de... O que o sistema operacional Windows não gerencia? Eu botei aqui o que ele gerencia. Ó. O processador, todas as memórias, todos os dispositivos periféricos e todos os programas, processos, aplicativos, tudo em execução no computador. Então, ó, memórias, impressoras e scanners são o quê? Periféricos. Disco rígido. O que é um disco rígido? É um dispositivo de armazenamento, ou seja, é uma memória do computador. Tarefas e processos. Então, tarefas e processos relacionados aos programas que estão em execução. Ou seja, como eu mostrei aqui, os aplicativos, ó, e os processos em segundo plano, que também são de programas. Mas na letra A tem assim, caixa postal de correio eletrônico. Quem gerencia isso é o sistema operacional? Negativo. Caixa postal de correio eletrônico. É o sistema operacional? Não. Primeiro que quem gerencia a caixa postal de correio eletrônico, né, é um servidor do nosso provedor de e-mail, de correio eletrônico. E segundo que esses servidores, eles possuem programas do tipo protocolos. E os de correio eletrônico são o SMTP, para o envio de e-mail, o POP3 e o IMAP, para o recebimento de e-mail. Beleza? Então, essa função de gerenciar caixa postal de correio eletrônico não é função do sistema operacional, e sim dos protocolos dos programas específicos de correio eletrônico. A caixa postal do usuário, a caixa de entrada, ela é gerenciada pelo POP3, pelo IMAP, pelos protocolos de entrada de e-mail. Já o serviço de saída de envio de e-mail, o protocolo SMTP. Então, não é função do sistema operacional gerenciar a caixa postal de correio eletrônico, o servidor de correio eletrônico de e-mail do usuário. Isso não é função do sistema operacional. Quando envolver programas, ó, tarefas e processos no computador, programas em execução, e a parte física do computador, ó, memórias, periféricos, disco rígido, que é memória, e também o processador, aí sim é função de gerenciamento do sistema operacional. Caixa postal de correio eletrônico, não. Portanto, marca aí a questão 9, letra A. E como eu disse, ó, a explicaçãozinha que eu dei ali, as anotações, servem também para a questão de número 10. Ó. No Windows 10, o gerenciador de tarefas, que eu abri agora há pouco com o atalho Ctrl mais Shift mais ESC, permite o monitoramento da utilização de recursos do sistema em termos de utilização e atividade. A lista que contém apenas recursos monitorados por meio da guia Desempenho, que eu mostrei agora há pouco para vocês lá na janela do gerenciador de tarefas, né? Gerenciando o processador, gerenciando a memória principal RAM, gerenciando as unidades de disco, gerenciando o dispositivo de rede, Ethernet, gerenciando o dispositivo de vídeo, GPU. Então está tudo aqui, ó. Guia Desempenho. CPU, processador. Memória principal, RAM. Memórias secundárias, discos. Rede, Ethernet. Vídeo, GPU. Então é isso que tem aqui
na guia de desempenho. Não tem firewall, não tem memória virtual, não tem impressão, não tem firewall. Não tem esse energia, não tem esse arquivos. Então o que é que vai ter? Ó? Vai ter processador, CPU, discos, memórias secundárias, Ethernet, rede, memória principal, RAM. Então o que mais se aproximou aqui de também estar correto foi a letra D e a letra E. Tem disco, tem Ethernet, tem memória, mas não tem impressão. Tem disco, tem Ethernet, tem memória, mas não tem ali gerenciamento de firewall. Ok? Então é CPU, disco, Ethernet, que é rede, memória, que é a memória principal, RAM, e a parte de vídeo, GPU. Então, letra C. Então aquilo que eu coloquei aqui no slide, né? É feito o gerenciamento de hardware, CPU, memórias, periféricos? Sim. Então está aqui. É feito o gerenciamento CPU, memórias, disco, que também é memória, periférico de rede, Ethernet. Então, por isso que eu disse que com aquelas anotações e explicação ali daquele slide, daríamos para resolver também a questão, não só a de número 9, como também a de número 10. Então, marca aí questão de número 10, a última questão, letra C. Beleza, gente? Então, estamos chegando aqui ao final da nossa live. Passou um pouquinho aí do tempo determinado, passou de 1 hora, mas é melhor passar do que faltar informação, não é isso? Então, a gente está finalizando a nossa live. Espero que tenha contribuído aí para alavancar um pouco mais os conhecimentos de informática, tá, de vocês. Vimos aí questão, ó, de sistema operacional Windows, já tínhamos visto a questão de sistema operacional Linux, editor de texto Word, editor de planilha Excel, navegadores de internet, segurança da informação. Então, foram vários assuntos abordados na nossa livezinha de hoje, tá? Então, espero que em breve a gente possa estar voltando para mais uma rodada de lives que tenha mais uma vez aqui a nossa disciplina de informática, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.